Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Diego. Sou professor de física, para quem não me conhece. Fiz mestrado e agora estou terminando meu doutorado em ciência dos materiais. Dou aula no ensino fundamental e médio. Porém, hoje nós não vamos falar especificamente de física. Nós vamos falar sobre ciência. E neste caso, como ela pode nos ajudar a entender melhor nosso preconceito. Ou seja, esse vídeo vai se tratar sobre preconceito. Pessoal, recentemente, nos últimos anos, que as redes sociais vêm fazendo parte da nossa vida, nós estamos migrando, o ser humano começou a migrar da interação física para uma interação virtual. E agora com a pandemia, isso ficou mais intenso. Pelo fato de nós não podermos mais estar juntos fisicamente, agora nós estamos juntos virtualmente. Portanto, eu vi na internet, nessas ferramentas virtuais, um meio para poder fazer aquilo que eu já queria fazer há um tempo, que era falar um pouco sobre ciência e, sobretudo, sobre como ela pode nos ajudar em alguns aspectos de nossa vida. A primeira aulinha que a gente vai ter hoje é sobre preconceito, como ela pode nos ajudar a entender melhor como somos preconceituosos e, ao você entender melhor, você pode... Isso vai ser um grande passo, na verdade, para que você possa mudar e tentar transformar a sua visão de mundo. Para falar sobre preconceito, eu selecionei este livro que eu já li, chamado Subliminar. Escrito por Leonard Midlove, ele fala como o inconsciente influencia nossas vidas. Diego, como assim? Neste livro ele aborda como tomamos determinadas decisões que no fundo são influenciadas pelo nosso inconsciente e a gente não percebe. A gente acha que a decisão foi tomada de forma racional e consciente, tá? E para abordar esta questão de preconceito, eu vou falar sobre um experimento que foi feito nos Estados Unidos. Neste caso, é um experimento que mostra como existe um preconceito entre classes sociais. Ou seja, como uma pessoa pode olhar para determinada situação e julgar ela diferente, julgar ela de uma forma mais branda ou de uma forma mais rígida, dependendo da classe social que a pessoa é. Então vamos lá, o que eles fizeram? Eles pegaram uma pessoa e vestiram ela de duas formas. Primeiro, colocaram nela um terno, cabelo penteado, barba feita, tá? Então, colocaram uma roupa que remetia aspectos que dentro do nosso contexto social são características que eles dão para aqueles que são bem-sucedidos e que tenha grana. E também eles pegaram essa mesma pessoa e colocaram nela roupas que dentro de nosso contexto muitos atribuem como fracasso, como uma pessoa que não deu certo, que não conseguiu progredir na vida, que é uma roupa velha, cabelo despenteado, barba por fazer, enfim. E aí o que aconteceu? Eles colocaram essa pessoa para fazer pequenos furtos em diferentes conveniências. Qual que era a ideia? A ideia era verificar se a reação das pessoas seriam diferentes, pelo fato do cara estar vestido de maneira distinta. Ok, no primeiro momento, quando a pessoa que fazia o furto, ela estava vestida com terno, gravata, enfim, barba feita, cabelo penteado, a grande maioria das pessoas não denunciavam. E não só não denunciavam, aquelas que denunciavam ainda denunciavam de forma muito branda, passando pano para a pessoa. Por outro lado, quando essa pessoa estava vestida com roupas sujas e velhas, as pessoas, a grande maioria,
não só denunciavam, como também denunciavam de forma agressiva, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Falando, pô, vi aquele filho da puta pegando lá o negócio, arrombado, tem que se fuder. Ou seja, o crime nessa situação, galera, é o mesmo. Então quem cometeu o crime, cometeu o mesmo crime. Porém, o fato da pessoa estar vestida de forma distinta já influenciava o julgamento do observador. As pessoas que observavam já julgavam totalmente diferente, passando pano quando o cara apresentava uma classe social maior e eram extremamente implacáveis quando a pessoa aparentava ser de uma classe social mais baixa. Ou seja, se você perguntar para essas pessoas se elas são preconceituosas, no sentido de que, se elas observarem um crime, e esse crime, o mesmo, ele for cometido por pessoas de classes sociais diferentes, se a punição deve ser a mesma, elas diriam que sim, a punição deve ser a mesma. Mas ali mostrou que existe um padrão social, um preconceito social, que mostra que nós somos implacáveis quando essas pessoas são pobres e somos complacentes quando essas pessoas são ricas. E isso, galera, mostra como o preconceito está embutido em nós, como socialmente ele foi embutido em nós. Nos ensinaram quem é o bandido, que é o problema social, e quem é a pessoa que faz com que as coisas funcionem. Esse experimento ele mostra o preconceito social. Existem milhares de tipos de preconceito. E quando você para pensar qual o seu sentimento quando você vê determinado ato, e mais, qual o seu sentimento quando esse ato é cometido por pessoas pobres ou pessoas ricas, ou por mulheres, por homens, por gays, ou por negros, você vai começar a perceber que de repente a sua visão não é a mesma. Ela julga de maneira diferente, porque você já tem conceitos diferentes para todas essas pessoas, que nós vamos encaixando em compartimentos. Então, o que ela nos fala? Primeiro, nós somos preconceituosos e muitas vezes não percebemos. E mais, se você perguntasse para essas pessoas, mas você não tem esse tipo de preconceito de classe? Fala assim, óbvio que não. Eu sou amigo, eu tenho um cara, parceiro, muito amigo, que é pobre. Mas isso não faz com que você não seja preconceituoso. Você pode ter um parceiro pobre, porém, aquela pessoa você já conheceu ela de forma mais íntima, mas o seu julgamento em relação a pessoas pobres ainda vai continuar sendo o mesmo. Então, galera, e isso não é só para classes sociais, isso vale para tudo. E quando você percebe isso, é o primeiro passo, ou talvez é o passo mais importante para você poder mudar. Ou seja, para você transformar a nossa sociedade. Transformar a maneira com que as pessoas agem uma em relação às outras. Então, galera, quando você pega um livro como esse, vê um experimento como esse, e começa a observar a si mesmo, e começa a perceber que você também esse é um caminho que você começa a trilhar para mudar a sua visão de mundo, seu entendimento de mundo. Porque o preconceito, esses dias eu estava assistindo a palestra de um professor no Roda Viva, eu não lembro o nome dele, e ele dizia isso, porque o preconceito ele estava institucionalizado. Porque as instituições são feitas por pessoas. Pessoas são preconceituosas. Então as instituições são preconceituosas. E pode ser que essas instituições, essas pessoas que comandam essas instituições, nem tenham ciência de suas decisões.
que elas estão sendo tão preconceituosas. Outras têm. Elas sabem que são. E para elas aquilo é o correto. Tá? Bom, galera. Isso mostra o seguinte. Como um livro é importante e como a ciência é uma ferramenta, é um mecanismo importante para a gente compreender melhor o mundo. E como um livro pode transformar. Existem armas que destroem. Por exemplo, uma bomba atômica é uma arma que destrói. Ela aniquila. Ela faz evaporar tudo ao seu redor. Esta é uma arma que constrói. Ela pode construir uma sociedade mais justa, ela pode construir uma nova sociedade e ela pode construir pessoas que podem olhar para uma determinada situação e fazer uma análise um pouco mais crítica. Tá? Então esse é um livro que me ajudou muito a entender como eu sou preconceituoso e em vários preconceitos. E isso faz com que eu levante todo dia e pense nas minhas atitudes, repense e busque tentar mudar. Porque o preconceito fez com que milhares de pessoas fossem mortas, fossem escravizadas. E faz ainda hoje que milhares de pessoas vivam à parte, excluídas do bem-estar social. E muitas vezes, quando nós, como esse professor disse nessa palestra, quando nós criminalizamos determinadas políticas, por exemplo, você criminaliza uma política social, que é quando você leva talvez o mínimo para aquelas pessoas que não têm nada, e a gente fala, olha, isso é coisa de vagabundo, é porque no fundo a gente já sabe, talvez inconsciente, quem são essas pessoas que vão receber isso, porque a gente já sabe quem são os mais vulneráveis. Nós sabemos isso de forma inconsciente. Nós sabemos quem que nós escravizamos. E ao mesmo tempo, quando você vê perdões de dívidas enormes de empresas, de multinacionais que sonegaram impostos, nós não ficamos tão revoltados contra esse tipo de política. Então nós não revoltamos da mesma forma quando se faz uma política social para um mega empresário que perdoa seus milhões sonegados e quando faz uma política social para uma pessoa para que ela tenha o que comer, e aí a gente muda o nosso pensamento. Então é uma forma de nós começarmos a refletir até onde nossa opinião também não é preconceituosa, a nossa visão de mundo, nosso julgamento, tudo isso influencia. Galera, no próximo vídeo eu vou mostrar como fazer uma análise dos seus preconceitos. Como você consegue verificar que você tem vários tipos de preconceito. Que você possivelmente fala, Diego, eu não tenho. No próximo vídeo eu faço um experimento com vocês, ensino vocês a fazer um experimento e nós vamos ver que sim, a gente tem. Bom, galera, aqui fica meu primeiro vídeo. Um forte abraço para todo mundo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar um comentário. Se vocês tiverem alguma sugestão, pode deixar também ali no comentário. E, eventualmente, nós vamos fazer mais vídeos sobre mais temas. Esse é o primeiro tema que eu achei muito relevante, que eu acho muito relevante, porque ele pode levar a uma transformação social e uma melhora na qualidade de vida de muitas pessoas, e além de fazer com que nós, como sociedade, podemos viver mais como irmãos e menos como inimigos. Galera, importante, não vamos olhar só o mar na sua superfície, vamos olhar também na profundeza. Beleza? Fico por aqui. Até mais. Abraço.